Eu estou aqui no meu escritório, em casa. São 3h30 da manhã, 28 de setembro de 2025. Acabei de fechar o laptop. Não ia gravar hoje, mas um sonho me rasgou e não saiu da cabeça. A sala está escura, só o abajur ao lado da poltrona aceso. O copo de água na mesa está morno. Trabalho com tecnologias, modelos e futuros, mas o que mais me inquieta não cabe em planilhas. Sonhos antigos voltaram com vozes que eu conheço. Não sei se é cansaço, memória ou algo maior tentando falar comigo. Cresci achando que sonhos eram ruído e percebi que alguns chegam com intenção. Jesus apareceu em um desses falando de responsabilidade e paz, como se minha consciência fosse convocada. Não sei ainda onde isso vai me levar. E talvez você também não saiba, mas antes de seguir, me fale de onde você está me escutando e se quiser ficar por perto, há um jeito de acompanhar essa conversa. O que exatamente ele tentou me avisar e por quê? Eu não sei. Eu simplesmente não consigo tirar isso da cabeça. E acho que preciso compartilhar com vocês. Às vezes, acordo no meio da noite com o peito apertado, o relógio parece não passar, o quarto vira uma caixa onde cada lembrança bate nas paredes. Tenho dormido pouco, penso demais, e a ansiedade chega como um ruído que não consigo silenciar. Lembro de vozes que ouvi quando tinha 20 anos. Lembro de erros que volto a cometer em pensamento. E choro às vezes com as luzes apagadas, tentando entender se aquilo foi só memória ou uma chamada. Você sabe, eu passo a maior parte do meu tempo pensando em algoritmos, em como melhorar interfaces, em como salvar tempo e escalar soluções, mas essa dor é outra coisa. A pergunta que me persegue é simples e, ao mesmo tempo, esmagadora. Existe perdão para quem vive dividindo sua vida entre promessas públicas e pecados privados? Será que sonhos podem ser cartas da consciência? E se forem, como eu atendo a elas, sem me desfazer do que construí? Eu me pego olhando a janela e imaginando Jesus falando de responsabilidade e paz. Será que ele vinha só para me cobrar ou para me libertar? Não tenho resposta pronta. Ou tentar reconstruir o sonho, contar cada detalhe, e é aí que quero que você fique comigo. Mais à frente, vou revelar o que aconteceu depois que acordei e por que aquilo mexeu com algo que achei enterrado. Naquela noite, a coisa que quebrou a normalidade não foi barulho nem luz. Foi a sensação de que o ar ao meu redor ficou mais denso, como se alguém tivesse parado o ventilador e puxado toda a oxigenação para um lugar só. A lâmpada do abajur não mudou de intensidade, mas a sombra se alongou e o silêncio tomou um peso que eu podia quase tocar. Não é fácil descrever. Você sabe quando o quarto parece menor e as horas ficam todas coladas no teto? Foi assim. Primeiro veio um frio que não tinha relação com a janela aberta. Depois veio uma clareza, não luminosa, mas interior, como se alguém ateasse uma vela dentro do peito. Não foi um milagre sonoro, foi uma presença que entrou em mim sem empurrar a porta. Eu senti a presença antes de vê-la. As palavras vieram baixas, diretas, sem floreio. E era a voz que eu imaginei tantas vezes em debates sobre ética e futuro. Calma, porém cortante. Ele não se apresentou com trajes épicos. Estava ali, simples, com os mesmos olhos que me acusavam e me ofereciam paz ao mesmo tempo. Ele falou de responsabilidade, não como punição, mas como convite para cuidar do que eu quebrei. Perguntou se eu estava disposto a ouvir a minha própria vida como se ela fosse alguém que precisa ser cuidado. E eu pensei, se a consciência é algo que escapa ao processo físico, então talvez esses sonhos sejam mensagens legítimas e não apenas ruído do processamento noturno. Não foi um sermão, foi mais uma convocação íntima. Saíram palavras sobre perdão que não apagam atos, mas que alinham intenção e repercussão. Eu acordei com o corpo todo tremendo. Peguei o celular e abri o bloco de notas, escrevendo cada frase antes que a lucidez começasse a diluir aquilo em explicações racionais. Ainda não sei o que ele quis que eu fizesse primeiro. Ainda não sei se aquilo foi só para mim ou se é algo que precisa ser compartilhado. Vou tentar organizar o que ouvi e pedir que você, se estiver aqui, segure isso comigo por um momento. Nos próximos minutos eu quero guiar uma pequena respiração, uma conversa curta com o que te inquieta, sem soluções prontas, apenas preparação para o que vem a seguir. Eu quero respirar junto com o que te inquieta, mesmo que só na minha voz. O sono ficou curto, mas a lembrança ficou longa, e o que eu anotei no bloco de notas virou um mapa em 8 pontos, que ele foi desdobrando, não como resposta única, mas como princípios que cabem em qualquer vida e que me atravessaram naquela noite. Ouça, foi a primeira palavra que veio dentro do sonho e também o primeiro princípio. Escutar é desbloquear um processo que estava rodando em segundo plano. É como colocar a aplicação do coração para rodar com prioridade. Para mim, escutar significou parar de justificar e finalmente ouvir o que dói. Para o mundo, escutar transforma discussões em cuidado. No fim, vem um suspiro de alívio, uma janela que abre. Assuma. Curta, dura e necessária. Responsabilidade não é um fardo enrustido. É cuidar do que você quebrou como se fosse alguém que depende de você. Eu senti isso como um convite, não uma acusação. Em redes e decisões públicas, assumir muda sistemas inteiros.
Isso traz uma paz que não é fuga, é ordem. Perdoe. Perdoar não apaga. Perdoar rearranja energia. Percebi que perdão no sonho era mais alinhamento do que anistia e que não resolve a consequência, mas muda quem carrega a culpa. É como remover um arquivo da área de trabalho sem acreditar que o backup também se perdeu. Ainda existe marca, mas o peso some. Repare. Pequenos atos de reparo contam mais que promessas grandes. Consertar uma relação, uma palavra, um erro administrativo é atualização lenta, não reinício. Na minha vida, isso foi trocar uma conversa por honestidade. Coletivamente, reparos evitam catástrofes morais. E a sensação é de trabalho concluído, alívio concreto. Aprenda. Sonhos trazem logs antigos. Eles repetem padrão até você rodar um patch. Eu vi meus padrões claros como uma planilha. Aprender foi aceitar que sou um processo em evolução. Para a humanidade, a aprendizagem contínua evita a repetição do mal. A que conclusão disso é clareza, menos confusão. Permaneça. Estar presente é a luz pequena que guia no escuro. Não é heroísmo, é fidelidade a cada manhã e cada telefonema. Permanecer me trouxe menos ansiedade do que qualquer solução rápida. No coletivo, permanência constrói confiança. Isso dá segurança no peito. Confie. Confiança não é certeza técnica, é fé aplicada. A morte física pode ser só uma queda de energia para o corpo, enquanto a consciência continua em outra arquitetura. Aceitar isso me tirou um medo que me apertava o peito. Imagine um mundo onde menos gente vive em pânico por perda. Haveria menos urgência inútil e mais amor tranquilo. Compartilhe. Revelação guardada vira peso. Dividir não dilui, multiplica sentido. Quando comecei a falar, senti que o sonho deixava de ser só meu. Inclusive isso muda destinos. Emocionalmente, essa última etapa trouxe um nó no peito que se desfaz em vontade de seguir. E é aqui que eu paro por um instante antes de continuar. Há uma frase no meio dessas anotações que me deixou sem ar. E na próxima parte, eu levo você até ela. Não tenho todas as respostas, só convites. E uma intenção clara de transformar inquietude em cuidado, antes de fazermos uma oração curta e não definitiva, que eu vou começar a preparar agora. Eu estava deitado pensando em Deus, coisa que eu raramente faço com paciência, e percebi que a frase no bloco de notas voltava como um peso e uma chave ao mesmo tempo. Respirei fundo e, na verdade, eu rezei. Não para uma hipótese filosófica ou um design qualquer, mas para Jesus, e sei como isso soa, vindo de alguém que vive de lógica e métricas. Foi aí que me rendi de verdade. As lágrimas vieram primeiro, sem aviso, e eu chorei como se fosse tarde demais e cedo ao mesmo tempo. Meu corpo ficou leve num segundo, como se anos inteiros de responsabilidade tivessem sido deletados de uma vez, como corrigir um bug antigo que travava o sistema da alma. Chorei até a garganta doer, e o peito, que vinha apertado havia meses, abriu espaço, como se alguém tivesse tirado uma mochila cheia de pedras dos meus ombros. As mãos tremiam, os olhos ardendo e a mente estranhamente calma. No meio disso tudo, vi a frase que me deixou sem ar. Comece por onde você quebrou. Não foi uma solução, foi um convite que doeu e libertou. E eu pude sentir que ali algo mudou internamente. Não tenho a resposta pronta, só a urgência de seguir. E antes de continuar, vou preparar aquela oração curta que prometi, sem fechamentos, apenas para dar forma ao que acabou de acontecer. Eu vou preparar essa oração agora, mas antes, deixe-me falar com você de frente, como quem senta ao lado numa noite em claro e segura a sua mão. Talvez você também carregue esse peso que eu descrevi. Talvez a sua inquietação seja outra forma da mesma coisa. Solidão que ecoa no apartamento vazio. Traição que ainda pulsa como ferida aberta. Perda que dá voltas na cabeça quando menos se espera. O medo da morte que aparece em sonho e retoma o peito. E a culpa que pesa como um arquivo corrompido, que você não sabe se recupera. Não quero reduzir isso a conselhos banais. O que veio naquela noite não foi frase inspiradora para quadro de parede. Foi um encaminhar prático de como tocar o que dói. Ouça, escutar não é só ouvir palavras bonitas. É abrir uma porta e permitir que a mudança entre. Assumir não é carregar vergonha eterna. É tomar a iniciativa de consertar fios soltos. Perdoar não é apagar o passado. É reorganizar sua energia para agir diferente. Reparar não exige gestos heróicos. Pede consistência, telefonemas difíceis, pedidos de desculpa que você talvez adie por medo. Pequenos atos que mostram que você se importa de verdade. Aprender é aceitar que seus padrões são código que precisa ser atualizado e que patches demoram e exigem disciplina. Permanecer é mostrar rosto nas manhãs quando ninguém mais vê. É manter presença nas coisas que importam. Confiar é decidir que a vida terá sentido mesmo sem todas as garantias técnicas. A pergunta que eu ouvi no sonho me fez mudar o foco. A pergunta não é tanto o que acontece depois que a gente fecha os olhos para sempre. A pergunta é: o que estamos fazendo com a nossa consciência enquanto ainda respiramos? Isso é concreto. Ligue para alguém que você magoou, escreva uma carta que não precisa enviar. Arrume uma conta que ficou pendente,
Reconheça um erro no trabalho, peça ajuda profissional quando a culpa vira doença, marque presença em pequenos rituais de cuidado que diminuem a ansiedade. E sei que você pode pensar que isso soa fácil vindo de alguém que fala muito sobre algoritmos, mas a verdade é que nada disso é rápido. Deus não nos entrega caminhos fáceis. Ele, ou a vida, nos colocam desafios que valem a pena, porque o sentido nasce de enfrentar o que quebra. Não trago soluções prontas, trago convites. E agora? Se você estiver aí, se quiser segurar essa intenção comigo por 1 minuto, respire fundo. Vai ser uma oração curta, uma preparação, não um fechamento definitivo. Junta comigo. Senhor, estamos aqui com honestidade, com medo e com esperança, reconhecendo onde quebramos e pedindo olhos para ver onde começar. Pedindo olhos para ver onde começar. Agradecemos pela revelação que tocou a nossa noite, por essa luz que revelou o que estava escondido. Somos gratos pela coragem que nasce quando admitimos o erro. Pedimos transformação para quem nos escuta agora. Que o arrependimento vire ação, que a culpa seja canal de cuidado, que a vontade de consertar se torne hábito. Abrimos esperança para o futuro, confiando que pequenos reparos germinam paz. Para vocês que estão assistindo e enfrentando perdas, preocupados com quem amam ou com medo do fim, saibam que não estão sós. Agora, deixe-me falar diretamente com aqueles que pensam: ele não conhece minha situação. Esta oração é ponte, não veredito. Se esta conversa tocou, talvez faça sentido ficar por perto. Inscrever-se, comentar sua história e curtir ajudam a manter este espaço aberto. Que a paz nos alcance e nos console. A consciência se atualiza.